Olá, minha amiga, meu amigo, hora da nossa conversa nesta quinta-feira, primeiro dia de agosto. Primeiro dia de agosto, em 1944, era o primeiro dia que o mundo, a humanidade, iriam viver sem o Antoine de Saint-Exupéry. Acho que vocês todos leram O Pequeno Príncipe, né? Se não foram candidatas a Miss, todas as candidatas a Miss leram O Pequeno Príncipe. Eu li todos os livros dele. Ele é um aviador filósofo, conhecedor da natureza humana. Quando Hitler invadiu a França, e a França se rendeu, ficou no governo de Vichy, ele se alistou voluntário nas forças aéreas livres da França. Ele estava pilotando um Lightning, aquele avião que tem duas caudas, desarmado, armado de câmeras fotográficas, para uma missão de observação, e desapareceu, nunca mais voltou. Ele voou muito na América do Sul, atravessou os Andes, passou pelo Brasil muitas vezes, escreveu Voo Noturno, meu Deus, uma série de livros em que ele, no céu, na escuridão, pensava a respeito da vida e da humanidade. Antoine de Saint-Exupéry, autor do genial O Pequeno Príncipe. E eu queria fazer uma correção, pedir desculpas, graças a um colega da TV Manchete, dos tempos da Manchete, atento, que me disse, gente, não é Eliseu Rezende, é Eliseu Alves. No domingo eu falei do brasileiro de 93 anos, herói da agricultura no Cerrado, da agricultura tropical sustentável, do plantio direto, da Embrapa, Eliseu Alves. A gente está cheio de Eliseu Padilha foi ministro, Eliseu Rezende foi ministro, e aí na cabeça da gente, como o que eu converso com vocês não está escrito na minha frente, eu disse outros nomes. Está aí a foto, só para vocês lembrarem, do embaixador do Japão entregando a Ordem do Sol Nascente em reconhecimento ao trabalho dele, que aconteceu há poucos dias. Eliseu Alves. Então vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vou começar com uma gracinha atribuída ao ditador da Coreia do Norte, dando conselho para Maduro. Na verdade, é uma sátira, né? Ele dizendo, Maduro precisa saber que uma eleição com mais de um candidato sempre se complica. Né? Essa é a cabeça dos ditadores. Né? Aqui nós tivemos eleição com candidato único. Não foi Castelo Branco, não. Castelo Branco acho que tinha 6 candidatos. Foi Costa e Silva, foi candidato único, e Médici, candidato único. Ele se legitimou depois, quando entrava no Maracanã e o povo todo o aplaudia. Mas eleições que eu acompanhei aqui em Brasília, o Geisel ganhou do Dr. Ulisses, eu tenho aqui o percentual, ele fez 84%, Dr. Ulisses 16%. Depois o Figueiredo, tendo como vice o Aureliano, fez 61%, e o Euler Bentes, do MDB, com o Paulo Brossard de vice, fez 40%. Foi uma eleição, de certa forma, apertada. Depois, a mesma eleição do mesmo colégio eleitoral, Tancredo e Sarney, 72%, Maluf e Flávio Marcílio, ex-presidente da Câmara, 27%. Aí vieram as outras, né? O Collor com o Itamar, 53%, Lula com o Bisol, 47%. Interessante, essa eleição em que o Collor ganhou do Lula, os únicos estados em que o Lula ganhou foi Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco. Perdeu em todos os outros. Distrito Federal também. Né? E aquela eleição que hoje, quando eu vejo o Boric dizer não dá para aceitar uma eleição cujo resultado não seja auditável,
Eleição Dilma 51,6%, Aécio 48,4%. Só para a gente fazer o paralelismo, o PSDB passou meses e meses tentando e não conseguiu encontrar nada. E declarou no fim, o Carlos Sampaio, líder do partido, disse, olha, não é auditável, né, lá naquela eleição. Bom, mas eu queria contar para vocês, o tempo passou, passaram-se mais de 20 anos, e eu ainda vou manter a fonte, encontro de Lula, recém-eleito, com Bush, nos Estados Unidos. Aí Bush revela a Lula que ia invadir o Iraque e pede que Lula não se meta. E, em compensação, diz, a Venezuela fica com você para cuidar de Chávez. E aí passaram-se os tempos, Lula assumiu, eu estava conversando com Zé Dirceu e perguntei para ele, e aí, como é que vocês conseguem administrar Chávez? Ele disse com uma maior cautela, porque ele não é bem certo. Em outras palavras, eu acho que ele não falou em louco, não, né? Mas aí eu lembro daquela cena do rei da Espanha, o rei Juan Carlos, ¿por qué no te callas? Né? Pro Chávez. O Zé Dirceu agora está no Sírio-Libanês, eu faço votos de que ele se recupere, já é o terceiro episódio cardíaco que ele enfrenta. Está com 79 anos, eu acho. É uma cabeça pensante, estrategista. Apenas para registrar esse relacionamento do presidente Lula com o chavismo, ou bolivarianismo, ou Maduro, né? Maduro eu acho que é pior, porque Maduro falava com um passarinho e dizia que o passarinho era Chávez que vinha conversar com ele. Mas vejam só, agora a reunião da OEA, provocada pelo Uruguai, Paraguai, Argentina, Estados Unidos, né? O presidente da OEA tinha dito que nunca havia algo mais, uma aberração tão grande numa eleição como o Maduro fez no domingo. E aí, premidos por esses partidos, ele convocou, por esses países, convocou a reunião da OEA para exigir respostas de Maduro sobre o processo eleitoral e sobre o respeito aos direitos humanos. Porque essa gente na rua aí não é só a polícia, não. São milícias de Maduro. Aqui no Brasil chamam de coletivos e lá também chamam de coletivos. É a linguagem esquerdista da América Latina. Coletivos que vão lá para bater nas pessoas. Tem quase 20 mortos, né? E muita gente ferida, muita gente chorando. Né? Mas aí, voltando à reunião da OEA, uma decisão dessas só sai com maioria absoluta, ou seja, metade mais um. São 34 partidos, portanto, a metade é 17, mas tem que ser metade mais um, tem que ser 18, pois deu 17 votos. O Brasil. Ou seja, o Brasil não permitiu, pela sua abstenção, que a OEA fizesse exigências de respeito aos direitos humanos e de mostrar, afinal, que eleição foi essa. Por causa do Brasil, a OEA não pôde. A importância do Brasil no apoio, na manutenção do regime da Venezuela. Assim como apoia o regime da Nicarágua, o regime de Cuba, né? O regime do Irã, estava lá o vice, Alckmin, na mesma linha de poltronas que o Hamas, que o Hezbollah, que a Jihad Islâmica, que os Houthis. Aliás, se soube agora, segundo o New York Times, que, ao contrário do que a gente imaginava que fosse um míssil cirúrgico de Israel, não, foi alguém que depositou e escondeu muito bem no quarto
do líder do Hamas, o Ismail, meu sobrenome dele, Haniek. Há uns 2 meses, deixou lá. Agora, no dia da posse do presidente, tendo a confirmação, gente, é uma casa de hóspedes numa região militar guardada pela guarda republicana islâmica. E alguém lá dentro botou a bomba e alguém lá dentro avisou, ele está no quarto agora. Aí alguém, em algum lugar do planeta, pegou um celular e apertou, botou o dedo ali e explodiu. Matou Ismail e o segurança dele, que estavam no quarto. Parece que derrubou uma parede. Segundo o New York Times. Bom, voltemos aí. Então, está todo mundo esperando que o Maduro... Agora o porta-voz do Kremlin disse, olha, agora que Maduro está reeleito, saiu vitorioso, é hora de ele apressar, acertar com Putin uma visita a Moscou. Aí a gente fica pensando assim, será que vai e não volta? Ganha uma dacha lá, né, nos arredores de Moscou, no sul. Não, no sul está meio perigoso porque aperta a Ucrânia, né? Ninguém sabe, né? As coisas não estão bem para o Maduro. Gente, hoje, só para encerrar um pouquinho de economia, o dólar, deve estar tudo bem na economia brasileira, né? O dólar foi a 5,73. E a Petrobras anunciou que está vendendo para as distribuidoras o querosene de aviação, que é para turbinas, né, de aviação, com um aumento de 7,1%, sendo que no início do mês já tinha feito um aumento de 3,23%, o que está dando mais de 10%. Mas aí informa que desde dezembro de 2022 reduziu em 18,9%. E que não tem um monopólio, né? A gente vê que o preço do combustível de aviação varia, né? Tanto que aquele avião que saiu da pista lá em Congonhas vinha com tanques cheios, porque em Porto Alegre era mais barato o combustível, né? Não tem... As distribuidoras são muitas, pode-se comprar querosene de aviação em outros lugares, né? Mas eu fico pensando, é a história da passagem a R$200, com essas oscilações aí. Bom, problema do diretor comercial das empresas aéreas. Então é isso. Eu tenho um amigo formado na Fundação Getúlio Vargas, que ainda hoje no almoço me disse, eu estou preocupado com a economia. Ele diz isso todos os dias. De Brasília, Alexandre Garcia.